Boa noite, irmãos. Nós saudamos a igreja e aqueles que nos visitam com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este momento é um momento que foi separado no calendário da nossa igreja para que nós adoremos conjuntamente ao nosso Deus. É um momento em que nós vamos orar juntos, nós vamos cantar juntos em louvor ao nosso Senhor e também ouviremos da sua palavra. Nós também vamos, extraordinariamente neste segundo domingo, participar da Santa Ceia do Senhor, que normalmente fazemos no primeiro domingo, mas reagendamos para este segundo domingo por conta da assembleia que aconteceu no domingo passado. E nós também, por ser segundo domingo, também teremos o nosso momento de ofertório, que convidamos os membros para participarem na hora que for apropriado durante a liturgia deste culto. Convido os irmãos aqui assentados mesmo, como estão, abaixem suas cabeças que nós vamos orar ao nosso Deus agora. Obrigado, Pai amado, porque nós estamos juntos aqui para te louvar, para te cultuar, para bendizer o teu nome e para te glorificar conjuntamente, Senhor, como igreja, assim como manda a tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que tu trabalhes em nossos corações ao longo de todo este tempo aqui de culto. Pedimos, Senhor, que tu prepares a nossa mente, nossos lábios, a nossa disposição para que estejamos 100% concentrados em ti e que possamos, ó Pai, te adorar de forma apropriada, de que seja do teu agrado. Te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui presente e pedimos, Pai amado, que tu estejas conosco, abrindo nossos corações para que recebamos os ensinamentos que serão aqui ministrados também, de modo que o teu nome seja glorificado pelos frutos resultantes. Nós também, Senhor, te pedimos que tu nos prepares para a Santa Ceia, ó Pai, que celebraremos hoje. Obrigado, Pai, por este tempo e obrigado porque temos liberdade de te adorar em nosso país. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora proceder com alguns avisos, enquanto eu chamo o seminarista Raul e a sua esposa, que venham aqui à frente para serem apresentados. Eu quero lembrar os irmãos, especialmente aqueles que possuem filhos, sobrinhos, netos, para que participem da escola bíblica de férias, que vai acontecer nesta semana, de terça a sexta-feira, das 2 às 5 da tarde no Recanto Peniel. Todas as crianças de 3 a 11 anos são convidadas a participarem. Não existe custo em participar. É um evento gratuito, porém é importante que você se inscreva. Existe um link de um formulário online para ser preenchido e é importante que haja uma inscrição prévia para que haja a provisão correta para o lanchinho. Senão o lanchinho não vai ser suficiente para todo mundo. E nem todo o material que está sendo planejado para as oficinas, para as salas. Por isso é importante que você se inscreva com antecedência, ou melhor, que você inscreva seus filhos, netos, sobrinhos, conhecidos, vizinhos, todos aqueles que pretenderem participar, precisam se inscrever. Agora eu vou dar a palavra ao seminarista Raul para que ele se apresente sua família e fale um pouco desse seu tempo que permanecerá conosco no seu estágio. Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Já vi alguns nesses dias, primeiros dias aqui, hoje pela manhã também. Alguns rostos também que eu ainda não conheci, mas é um prazer estar aqui. Eu sou o Raul, essa aqui é a minha esposa, a Bruna. Estamos aqui passando nosso período de estágio pelo seminário. Eu sou aluno do CTCEB, lá em Anápolis. Estou no 4º ano, concluindo o meu curso. Vou entrar agora no último semestre. E estou passando esse período de estágio de férias aqui na igreja com vocês. E esses primeiros dias têm sido um privilégio. Nós chegamos na sexta-feira à noite, então já viemos para cá para uma programação com jovens, adolescentes. Ontem também estivemos em algumas atividades, hoje pela manhã por aqui também. Então, nesses primeiros dias já temos sido muito abençoados e tem sido um privilégio estar aqui
durante esses dias. E o nosso desejo, a nossa oração é para que seja um tempo de edificação mútua, que eu possa edificá-los, nós possamos edificá-los e vocês também conosco. É isso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado também pela palavra já ministrada no culto da manhã. E teremos o casal com a gente aqui por mais algum tempo. Portanto, desfrutem da permanência deles. Presbítero Marcos tem também um aviso a respeito da sucessão pastoral. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Graça e paz. Na verdade, é uma atualização do processo de sucessão pastoral. Como já foi dito pela manhã, nós já temos data para ter o nosso novo pastor. E essa data vai ser 6 de setembro. É um sábado. O culto de posse do pastor Luiz César aqui vai ser nesse dia. Num sábado, para que outros pastores possam vir prestigiar. E vamos receber o nosso novo pastor com alegria e louvor a Deus por tudo que ele tem feito no nosso meio. Vamos orar para que ele venha e que seja um ministério abençoado, não só para a nossa igreja, mas para o reino de Deus. Amém? Obrigado. Deus seja louvado. Agora nós temos um momento de ofertório. No boletim você encontra, caso você prefira fazer sua oferta eletronicamente, você encontra as chaves Pix da tesouraria da nossa igreja e também chave Pix da tesouraria do Ministério de Expansão, para que você faça ofertas específicas aos missionários. É muito importante, irmãos, que nós nos engajemos no sustento financeiro da nossa igreja, porque depende de cada um de nós. Os missionários também dependem de nossas ofertas. Tá? Caso o irmão ou a irmã prefira ofertar com dinheiro em espécie ou de outra forma, pode fazer uso do cofre embaixo da escada, certo? Nós temos um cofre lá que está há muito tempo ali e, portanto, convidamos os irmãos a que participem desse momento de ofertório ativamente. Vamos cantar agora, Maria Ângela vai dirigir esse momento. Boa noite, irmãos. Convido os que puderem a se colocar de pé e cantar conosco, para consagrarmos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Diácono Renato, pode vir aqui à frente, por favor. Agradecer a Deus pelo seu sustento à nossa igreja.
Oremos. Querido Deus e Pai, primeiramente queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Queremos que o Senhor abençoe todos aqueles que são fiéis, mas aqueles que estão passando por alguma necessidade, que o Senhor possa atendê-los também. Obrigado por todos os préstimos dos seus filhos queridos à Tua obra. Agradecemos imensamente a administração deste, para que nós possamos prosseguir. Obrigado, Deus, por tudo. Agradecemos imensamente, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar. E abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 16. Acompanhem a leitura que eu vou fazer. Lucas 6, de 6 a 16. Vou iniciar. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E, fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Agora eu quero convidar a equipe do culto infantil para que venha aqui à frente, e também todas as crianças que participarão do culto infantil. As crianças até 11 anos de idade são convidadas a participar deste momento. Já podem vir aqui à frente, junto com a equipe que veste esse belo colete verde. E eu vou pedir para o José, depois que chegar todo mundo que vai participar do culto infantil, tá? O José pode fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo por este culto também. Não é o cultinho, não é um momento em que a gente está se desfazendo das crianças para que possamos adorar melhor aqui, mas é um culto preparado especialmente para a idade deles, com uma liturgia muito parecida com a nossa, porém conduzida de um jeito apropriado para a idade deles também. Pode orar, José. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela presença aqui, Senhor. Obrigado por todos que puderam vir, Pai. Te agradecemos pela vida dessas crianças também, Pai, para que a Tua palavra esteja sendo ensinada ali, Pai, de maneira apropriada, Senhor. Que verdadeiramente essa semente esteja realmente caindo em solo fértil, Pai, para que eles não se desviem quando forem mais velhos, Senhor. Para que eles sigam nos Teus caminhos, Pai. É por isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças saem, eu passo a palavra para a Mariângela, e junto também com a parte com os instrumentos vai dirigir a nossa igreja no momento de cânticos e de hinos. Os irmãos podem ficar de pé já para a gente conduzir essa parte do culto. Diz o Senhor: diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Romanos 14, 11.
te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. No Salmo 113 nós lemos: Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Louvai ao Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céu, glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 10 a 12. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. A linda história inaudita de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio no mundo morar. Meus pecadores indignos, de Deus o amor revelar.
amor divinal. Endurecidos resistem ao seu amor divinal. Montanhas duras afrontas e mansamente sofreu, como na cruz levantado, ele mora em Deus morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, e seu amor inefável não tem mudança nem fim. E seu amor inefável não tem mudança nem fim. Amém, irmãos. Muito obrigada. Podem se sentar. Vamos orar agora por esse momento do culto em que a mensagem será ministrada. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Neto e te agradecemos, Senhor, porque tu tens trabalhado na vida dele e pedimos, Senhor, que tu estejas com ele na ministração da palavra. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Todos me ouvem? Boa noite. Graça e paz, amém? Que alegria estarmos juntos mais uma vez, mais uma semana, né, irmãos? Para cultuarmos o nosso Deus. Como é bom, como igreja do Senhor, reunidos como povo de Deus, nesse primeiro dia da semana, em que nós tiramos para cultuar o nosso Deus. Que alegria estar juntos. Muito bom ver cada um de vocês aqui. Bom também ver aqui Tiago Camilo, 6 meses, depois de 6 meses lá no Convergência. Coisa boa, meu querido. Agosto tem mais. Descansa bem, tá bom? Pra você aguentar aí o restante do semestre. Coisa boa é estarmos juntos. Nós estamos então em Marcos 3, capítulo 3. Então abra a sua Bíblia em Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Nós vamos ler hoje do verso 1 ao verso 19. Nós já lemos em Lucas um texto semelhante a esse. Você vai ver depois algumas pequenas diferenças daquilo que Lucas observou. Nós sabemos que Marcos foi um discípulo, muito provavelmente, do apóstolo Pedro. Então, a visão e provavelmente também o primeiro evangelho, muito provável, muito fortemente, o primeiro evangelho a ser escrito, ele traz outra visão, por exemplo, daquilo que o Senhor, o momento em que ele chama os discípulos, né? Lucas traz para nós que ele vai orar antes de chamar os discípulos. Marcos não traz esse detalhe. Interessante que também do 7 ao 12, nós não temos em outros evangelhos, mas apenas em Marcos. Então, da mesma maneira como nós estamos, nós vamos ler a palavra do Senhor. Marcos, vou esperar colocar ali a projeção, Marcos 1, do 1 ao 19. Você pode então acompanhar e, por favor, continue com a sua Bíblia aberta. Não feche a sua Bíblia. Feche o seu aplicativo se você estiver aí no celular. O seu aplicativo não da Bíblia, tá bom? Mas o seu outro aplicativo que vai tirar a sua atenção com outra coisa. Vamos ler o texto então? O texto diz assim. Marcos 3, 1 ao 19. De novo, entrou Jesus na sinagoga. E estava ali um homem que tinha ressequida, uma deficiência nas mãos, uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio.
Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro, e de Sidom uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E a exercer a autoridade de expelir demônios, eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Nós então damos sequência à exposição bíblica, como sempre tenho dito. Isso é muito saudável, isso é muito bom para nós como igreja. E, especialmente do verso 1 ao 6, nós temos uma continuidade da exposição bíblica, principalmente em relação ao sábado. Vocês viram ao ler o texto, e vocês perceberam isso, que aqui está falando mais uma vez sobre Jesus curar no sábado. Aqui também, nos versos finais aí, você vai ver a partir do verso 23 do capítulo 2, que também tem outro embate com o Senhor, em que os líderes, em que algumas pessoas ali têm, os líderes religiosos, embatem mais uma vez com Jesus, que são, nesse caso aqui, os 5 embates, né? 4 no capítulo 2 e o 5º aqui nesse verso 1 ao 6. Mesmo que nós temos aqui a diferença entre o capítulo 3, não existe nenhuma diferença, o texto ele é de forma corrida. Então, Marcos, mais uma vez, vai mostrar a nós aqui, do verso 1 ao 6, a autoridade de Cristo sobre o sábado. E ele quer mostrar isso. Ele quer mostrar para nós, mais uma vez, como o Senhor tem autoridade sobre o sábado. E nesse ponto aqui em que nós estamos, do verso 1 ao verso 19, nós vemos aqui, então, algumas 3 verdades daquilo que nós podemos aplicar para nossas vidas. A primeira delas está do verso 1 ao 6. Se você, a sua Bíblia tiver aí as divisões, você facilmente vai perceber o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 2, a segunda aplicação para as nossas vidas, do 7 ao 12, e a terceira, do 13 ao 19. E o que eu quero destacar aqui para os irmãos é a forma como Deus, o Filho do Homem, e a forma como eu vou mostrar aqui, é que o Filho do Homem, o Filho de Deus, como ele está presente nas nossas vidas. O primeiro detalhe que nós olhamos aqui é que o Filho de Deus presente mesmo quando não pedimos. Jesus, então, ele entra na sinagoga mais uma vez. De novo, o verso 1 diz, por que de novo? Porque o verso 21 do capítulo 1, você vai ver que o Senhor estava na sinagoga. Ele vai dizer lá no verso 21 do capítulo 1, só arrastar, passar uma página, você vai ver. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus estava sempre presente na sinagoga. Nós vemos nesse verso aqui, 21, então, que ele estava presente. Mais uma vez eu quero relembrar você o que era essa sinagoga. A sinagoga, ela foi fundada no cativeiro babilônico. Ela não era como o templo de Jerusalém. Ali acontecia cultos também, mas não era um local de sacrifícios, por exemplo, como no templo de Jerusalém, mas um local de reunião.
em que ali tinha uma espécie de alguém que organizava as reuniões. E qualquer pessoa poderia chegar naquele momento para estudar a Bíblia e para também falar, assim como Jesus chegou e falou aquelas pessoas. Jesus poderia e tinha o direito de chegar ali e falar, porque a sinagoga era esse local onde era lido a Torá, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros versos, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eles eram lidos e expostos ali. Então a sinagoga é esse local de reunião, como se fosse uma espécie de pequeno grupo para nós aqui que nós ambientarmos mais um pouco com essa ideia de locais específicos para reuniões de culto. Então a sinagoga era esse local. A sinagoga não era um local em que as pessoas faziam um culto ali somente juntos e todos reunidos. Não, estava ali quem queria, estava ali quem era interessado em estudar a palavra de Deus. O Senhor, então, ele vai a esse local mais uma vez. E aí, ele encontra ali um homem da mão ressequida, um homem que tinha uma deficiência em uma de suas mãos. Esse homem, então, está ali, talvez alguns dizem que foi colocado ali por uma emboscada, porque os líderes religiosos queriam pegar Jesus naquele momento para ver se ele realmente o curaria. Então, o local de reunião, o local em que era específico para fazer a leitura do Antigo Testamento, da Torá, ele se tornou um local de averiguação. Ele se tornou, então, esse local em que as pessoas estavam usando para pegar Jesus. Esse homem, então, da mão ressequida, ele estava naquele local. E os líderes religiosos, então, estavam ali também. Eles estavam ali presentes. E não era um local em que eles estavam costumeiramente presentes. Os líderes religiosos, eles não ficavam junto das sinagogas, eles ficavam em outros locais. Eles não estavam ali sempre presentes. Mas agora eles estavam. Então, eles estavam justamente para ver se Jesus realmente iria curar esse homem da mão ressequida. O verso 2 mostra que eles observavam Jesus. Eles estavam observando justamente, vamos ver se ele realmente vai fazer isso. Esse local, então, ele se torna um local para evidenciar, para expor Jesus, para ver se realmente Jesus iria curar esse homem em dia de sábado. Lembrando os irmãos que ele está fazendo algo que não era proibido. Lembra daqueles 39 elementos que eu trouxe aos irmãos? Aqueles que estavam aqui no domingo passado sabem. Nós sabemos, que eu quero relembrar você também, que estava e você que não estava, que o sábado foi designado pelo Senhor. O sábado foi designado como mandamento, como ordem. Vocês vão trabalhar durante 6 dias, mas aos sábados não. Ao 7º dia vocês não vão trabalhar. Só que os líderes religiosos, eles adicionaram 39 elementos daquilo que você não poderia fazer num dia de sábado. Eu até citei aqui que num dia de sábado você não poderia andar mais que 900 metros. Um dia de sábado, se algum prédio fosse destruído, teria que se averiguar se as pessoas morreram ou não. Aqueles que estavam correndo risco de vida, eles seriam resgatados, mas aqueles que foram mortos, eles ficariam no local no sábado, e no domingo eles eram retirados, porque não poderia tocar nessas pessoas. Então o sábado, ele se tornou, como nós vimos na semana passada, um peso para as pessoas. Um peso porque o sábado, ao invés de ser um deleite, porque nós dizemos também, nós falamos um pouco sobre isso, o Senhor cria o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa, mas não porque ele estava cansado, mas porque ele agora estava contemplando a obra que ele mesmo criou. Então o 7º dia em que o Senhor determina como esse sábado é para deleite do seu povo. E ele está dizendo, nos 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º vocês vão descansar. Então, de um deleite, agora passa a ser um peso. Principalmente nessas 39 regras em que eles colocam, em que eles adicionam a lei do Senhor em relação ao sábado. Eles adicionaram essas 39 leis que pesava, porque eles eram minuciosos. Eles eram minuciosos naquilo da lei do Senhor,
na maneira como, não a lei do Senhor, mas naquilo que eles mesmos criaram. Então, nós vemos aqui um local que tinha se tornado, um local que foi criado, então, para esse momento de leitura da palavra, para esse momento de reflexão da palavra, ele agora se torna esse local, então, de averiguação, para ver se o Senhor curaria, então. E o Senhor, então, ele faz uma pergunta no verso 4. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Queridos, essa é uma pergunta que qualquer criança, não tirando a inteligência das crianças, mas qualquer pessoa, qualquer criança consegue responder essa pergunta. Entre fazer o bem ou o mal, eu preciso para perguntar a alguém se eu preciso fazer o bem para alguém? Tem uma pessoa em necessidade, tem uma pessoa com uma mão, e aí, lembrando os irmãos também, se uma mão ou um pé ele fosse deslocado do local, a pessoa teria que sofrer as dores até o outro dia. Ela não poderia curar, não poderia ter a sua mão deslocada, porque a lei dizia, esses 39 elementos, dizia que só poderia fazer algo em relação a essa pessoa se ela estivesse correndo risco de vida. Então, nesse caso aqui, uma mão ressequida não é um risco de vida. Então, Jesus não poderia fazer isso, então, no sábado. O Senhor, então, faz essa pergunta, que uma criança consegue responder. Eu estou diante de alguém que necessita, eu preciso perguntar uma multidão de pessoas para dizer, eu posso curar essa pessoa? Eu posso fazer o bem para essa pessoa? O Senhor, ele faz essa pergunta que não é uma simples pergunta. Ele faz essa pergunta que quer dizer muito mais do que uma simples pergunta. Ela vai muito além. Porque não era simplesmente se ele poderia ou não, mas ele estava dizendo, é correto curar no sábado. É correto, lembrando mais uma vez, o Senhor não estava fazendo algo que era proibido. Ao curar a mão dessa pessoa com deficiência física, ele não estava fazendo algo que era proibido. O Senhor ele faz essa pergunta justamente dizendo, é correto curar no sábado? É correto? E ao observarmos então o contexto do capítulo 2, verso 23 ao 28, lembrando mais uma vez que o capítulo 3, ele não faz uma divisão como se fosse uma história diferente, mas ele dá uma continuidade. Então o capítulo 3, por mais que nós temos as divisões assim, ele tem uma continuidade, principalmente os seus primeiros versos. E aqui mais uma vez, Marcos trabalha na ideia da autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo. Jesus, então, não estava apenas reinterpretando. Marcos está dizendo que o Senhor é o Senhor do sábado, como você pode ver no seu verso 27 do capítulo 2. O Senhor é o Senhor do sábado. O verso 27 e o verso 28. O Senhor tem autoridade sobre o sábado. O Senhor é maior que o sábado. Marcos está trabalhando essa ideia, até porque ele tem trabalhado, se os irmãos têm acompanhado as exposições bíblicas, nós já falamos um pouco sobre a autoridade do Senhor. Nós já falamos um pouco sobre essa autoridade do Senhor. Então, isso é sobre quem é o Filho de Deus, o Filho do homem e sua autoridade sobre o sábado. E a maneira como o Filho do homem é maior do que o sábado. James, do comentário de Marcos, vai dizer assim, um teste decisivo da verdadeira religião versus a falsa é a resposta à injustiça. As autoridades religiosas, diante da necessidade desse homem, permaneceram em silêncio. Permaneceram em silêncio porque eles sabiam que fazer o bem era o correto. Queridos, imagina você sendo a pessoa com a deficiência física. Imagina você. Você pensaria, se fosse sábado ou não, você estando diante do Filho do Homem, daquele que você ouvia falar, e as multidões, nós vemos aqui a partir do verso 7, as multidões vinham até ele apenas para tocá-lo, para ser curada. E agora você está diante do Filho do Homem que tem poder para curar a sua mão e que talvez você não o veja mais, porque Jesus não dizia para onde ia ou para onde deixava de ir. E você está diante do Filho do Homem, o Todo-Poderoso, que pode curar a sua mão, e você vai pensar 2 vezes
se é sábado ou não para fazer o bem? Marcos mostra a autoridade daquele que é maior que o sábado. Marcos então mostra a autoridade de Cristo, daquele que é maior que o sábado. Porque enquanto os líderes religiosos estavam preocupados com as tradições, com aquilo que eu estava acostumado, e aqui é um alerta para nós como igreja, quantas vezes nós seguimos alguns ritos e tradições, porque eu estava acostumado. O fato de eu estar acostumado e sempre ser feito assim, não quer dizer que é bíblico, e não quer dizer que se eu fizer algo diferente, eu vou estar indo contra a palavra de Deus. Mas os líderes religiosos, eles estavam tão minuciosos quanto à lei, em que eles criaram, em que eles suplantaram, em que eles adicionaram, melhor dizendo, que mesmo esse deficiente físico da mão, ele não poderia ser curado nesse momento. Porque eles observavam as minúcias. E James completa: Jesus não usa as pessoas, quer poderosas, quer impotentes, quer para propósitos encobertos. Para Jesus, o evangelho de Deus é diferente da religião, pois ele trata da disposição do coração, que não pode ficar inabalável diante do sofrimento. Imagine você com a mão com a deficiência física. Enquanto então os líderes religiosos eles se preocupam com isso, o Senhor então, ele cura esse homem. E ele então no verso 5, nós vemos como ele fica irado diante dessa situação, indignado, condoído com a dureza do coração desses homens. Dureza do coração desses homens que ele vai acusar esses homens lá no final de Mateus 23, 24. Ai de vocês, escribas. E até um texto que eu citei na semana passada sobre aqueles que comem mosquitos e engolem camelos. O mosquito, o menor animal impuro. O camelo, o maior animal impuro daquela época. E eles coavam então o mosquito com um pano, porque eles eram bem minuciosos, enquanto outras coisas maiores passavam. Coam o mosquito, mas engolem camelos. Esse é o legalista. Ele observa as minúcias. Enquanto Jesus não, ele olha para esse homem e cura a mão desse homem, que você pode ver no final do verso 5. Jesus então, ele fica irado, ele fica entristecido, ele fica não simplesmente triste pela oposição. A tristeza aqui não é oposição, do tipo, olha, você foi contra mim, então agora eu estou com raiva de você. Não, a dureza do coração aqui é justamente pela indiferença, pela falta de sensibilidade, pela falta de olhar para aquele homem que necessitava dessa cura. A dureza do coração desses homens, ela ultrapassava qualquer coisa, diante de um caso que traz sensibilidade. Diante de um caso que comove muitas vezes o nosso coração, quando nós estamos diante de uma pessoa com uma deficiência física, seja qualquer ela, seja qualquer. Nós estamos diante de um caso e isso causa comoção no nosso coração, mas nem isso causava comoção no coração desses homens que estavam preocupados com o sábado, com as leis que eles mesmos adicionaram. A ira do Senhor é uma ira santa, precisamos lembrar disso. Paulo diz lá em Efésios 5:26, irai-vos e não pequeis. Então é possível que a gente fique irado, mas não peque. E o nosso Senhor, ele estava irado com o coração duro desse povo. E aqui Marcos também está mostrando para nós, mais uma vez, que Jesus não foi morto simplesmente porque esses homens se opunham a ele, mas pela dureza do coração deles. Pela dureza do coração deles. Marcos está mostrando para nós que Jesus foi morto não apenas porque ele teve um comportamento errado, mas pela dureza do coração desses líderes religiosos. Essa foi a grande causa da morte do nosso Senhor. O verso 6, queridos, mostra para nós algo muito interessante. Se você olhar o detalhe em que eles se juntaram, olha bem para esse verso. Retiraram-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos. Sabe quem eram os herodianos? Era um grupo político. E nem sempre, e na maioria das vezes, eles não se davam com os fariseus. Mas para matá-lo, nós agora somos amigos. Vem cá, vamos nos juntar. Nós podemos juntos combater esse homem.
Os herodianos eram um grupo político que era alguém que, como se juntasse a Herodes. Então eles se juntam a Herodes, por isso que eles são chamados então de herodianos. Então eles, volta e meia, eles se opunham aos fariseus. Mas nesse momento, tamanha era a vontade de conspirar contra Jesus, que eles se juntam até com os inimigos para fazer o mal para Jesus. Queridos, Jesus, ele estava muito mais preocupado com a cura daquele homem. Porque o Filho de Deus, ele é presente mesmo quando esse homem não clamou. O Filho de Deus está presente mesmo quando nós não pedimos, porque é com isso que ele está preocupado. Porque ele é um pai amoroso, ele é um pai cuidadoso. Ele é um pai que cuida de nós. Enquanto os fariseus, então, estavam preocupados em guardar as tradições daquilo que eles mesmos implantaram, Jesus se preocupa em curar esse homem. Jesus se preocupa em olhar e se compadecer para aquele homem. Jesus se compadece desse homem. Mesmo que ele não pedisse, Jesus o curou. Mesmo que ele não pediu, Jesus o curou, porque o Senhor, ele cuida de nós. O Senhor cuida de nós, porque o Filho do Homem é presente mesmo quando nós não pedimos. Os fariseus, então, preocupados com as leis que eles implantaram e adicionaram à lei do Senhor. Jesus, muito pelo contrário, ele se compadece desse homem e da mesma forma, ele se compadece de nós, porque ele é um pai presente, ele é um pai amoroso. E ele não leva em consideração as nossas falhas e pecados para cuidar de nós. Ele não olha para nós com um dedo julgador e dizendo, eu não vou te abençoar mais, porque você não me adorou. Não. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai cuidadoso. Ele é um pai que se compadece de nós. E por mais que ele não aprova os nossos pecados, mas nem por isso ele deixa de cuidar de nós. Nem por isso ele deixa de cuidar de nós que somos seus filhos. E ele cuida de nós, mesmo quando nós não pedimos. Mesmo quando não pedimos, porque ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quantos são os cuidados de Deus, queridos, durante o nosso dia? Quantos são? Vamos começar a pensar desde o amanhecer. Não adicionando agora a nossa noite, que ele já cuidou de nós durante a noite. Nós acordamos, nós estávamos numa cama dormindo, nós escovamos os nossos dentes, nós vamos para nossos afazeres, nós tomamos o café e o Senhor cuidou de nós no nosso café, nós levamos os nossos filhos para a escola, nós vamos para o trabalho, nós temos um emprego, nós temos o que fazer para o almoço, nós tiramos um tempinho pós-almoço, nós voltamos para o trabalho, nós vamos para o trânsito, nós voltamos também. Em cada detalhe do nosso dia, o Senhor vai cuidando de nós, em coisas que nós não pedimos. Nós costumeiramente pedimos pelo almoço, pela janta, as principais refeições, mas em todo momento nós agradecemos ao Senhor. Tem momentos que nós não pedimos, mas mesmo assim Ele nos dá, porque Ele cuida de nós, porque Ele é um Pai presente, porque Ele é um Pai amoroso. Ele cuida de nós, porque Ele é um Pai amoroso. Os mínimos detalhes das nossas vidas, do nosso dia a dia, Ele está presente. Ele é um Pai presente. Ele cuida de nós, desde o nosso acordar até o nosso dormir. Em cada detalhe, em cada milésimo, em cada minúcia do nosso dia, Ele está cuidando de nós. Os líderes religiosos, então, observavam as minúcias para fazer o mal. Deus, então, o Filho de Deus, observa cada detalhe do nosso dia para fazer o bem. O Senhor é um Pai presente que cuida dos seus filhos. O Senhor cuida de nós, mesmo quando nós não pedimos. Os fariseus, preocupados com as tradições, se esquecem do amor ao próximo. Jesus cumpre toda a lei e ama o próximo. Que, na verdade, a lei se resume em
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. O nosso Deus, queridos, é um Deus presente. Ele está presente em todos os detalhes das nossas vidas. Ele cuida de nós, mesmo quando nós não pedimos. Pergunta para a Fernanda que o Josué foi curado pelo câncer na tireoide sem pedir. Ele pediu por isso? Ele foi fazer um exame por acaso. Por acaso o médico passou o exame a ele. Ele foi, fez o exame e foi curado. Ele cuida de nós, mesmo quando nós não pedimos. Porque o Senhor é um Deus presente, é um Pai presente, é um Pai amoroso. Ele está presente em cada detalhe. E eu quero te convidar nessa semana a observar cada detalhe da sua semana, cada detalhe do seu dia, cada detalhe do seu dia. Olhe e observe e agradeça ao Senhor pelos mínimos detalhes. Nós costumeiramente, queridos, nós agradecemos ao Senhor pelas coisas grandes, pelo carro, pela casa, pelo trabalho, mas agradeça ao Senhor também nos mínimos detalhes, porque Ele está presente em cada milésimo do nosso dia. Ele está presente, cuidando de nós. O Filho de Deus é um Pai, é o Filho que é presente, é o Deus que é presente. O segundo ponto aqui, do 7 ao 12, é que o Filho de Deus, ele está presente no clamor do povo. Então, o primeiro ponto é o Filho de Deus. A primeira aplicação para nós é o Filho de Deus que está presente mesmo quando não pedimos. E agora, o segundo ponto, do 7 ao 12, é o Filho de Deus está presente no clamor do povo. Agora, possivelmente aqui, só para que os irmãos entendam aí mais uma vez, não existe nenhuma divisão aí de capítulos para capítulos, como se um capítulo fosse uma coisa e o capítulo 4 não fosse outra coisa. Nós estamos no evangelho que dá continuidade a tudo aquilo que ele está dizendo. Talvez aqui existe uma divisão aqui em que os estudiosos vão falar que do verso 7 aqui até o capítulo 6, verso 6. Em que Jesus agora ele entra dizendo todas as parábolas. Na próxima nós vamos ver aí a quem Jesus responde que é a sua família, a blasfêmia do Espírito Santo, em que o seminarista Raul vai trazer a exposição para nós. Então, nós vamos entrar agora aí numa sequência de parábolas no capítulo 4. O verso 7, então, ele diz então que o Senhor retirou. Ele retirou-se para com os seus discípulos para os lados do mar. E Marcos aqui ele mostra quantas pessoas que vinham até Jesus, quantas pessoas que estavam perto de Jesus, todas as pessoas daquilo que ele cita aqui, de todas as partes. Ele registra, então, no verso 7 e no verso 8, por 2 vezes, que uma grande multidão, no final do verso 7, uma grande multidão, e mais uma vez também no meio do verso 8 diz uma grande multidão. Marcos, ele mostra para nós como a grande multidão se aproximava do Senhor. E os seus feitos, então, estavam se espalhando rapidamente. Isso mostra, então, que o reino de Israel, ele não tem nenhuma delimitação. Isso mostra a nós que o evangelho do Senhor, por mais que a gente vê aqui que o motivo em que eles se aproximavam do Senhor era por um interesse, mas o evangelho estava se espalhando e as pessoas estavam ouvindo desse evangelho e de tudo aquilo que o Senhor fazia. O final, então, do verso 8 mostra para nós o interesse do povo. O texto diz assim, depois de ele citar Jerusalém, Dumeia, além do Jordão, e mais algumas coisas aí, Tiro, Sidom, uma grande multidão, ele diz, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Infelizmente, o principal motivo dessas pessoas estarem diante do Senhor era por interesse. O principal motivo deles ali era por interesse. E eles estavam ali pelo que Jesus poderia oferecer a eles. Só que o Senhor, ele sabia, e mesmo sabendo do interesse desse povo, mesmo sabendo do interesse daquilo que Jesus poderia oferecer a ele não perdia as oportunidades. E aí, no verso 9, ele vai dizer assim, então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. E aí, esse não o comprimirem, é a versão aí, eu não sei qual está a sua versão, mas
O sentido original desse não comprimirem é justamente a ideia de não esmagarem. Não sabemos se Jesus fez isso por segurança. Não sabemos se ele falou, olha, deixe sempre um barco preparado para que as pessoas... vai que existem pessoas que estão aqui querendo me matar. Não sabemos se isso foi por segurança ou não. Mas a grande verdade é que quando você entra num barco e se afasta do local da terra, digamos, você tem uma disposição para falar para as pessoas. E nós sabemos, naquilo que Marcos mostra a nós, lá no capítulo 1, verso 38, olha o verso 1, capítulo 1, verso 38, em que ele diz assim, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim. Então ele está mostrando a nós aqui o real propósito do que o Senhor estava fazendo ali. As multidões então vinham até ele, as multidões estavam próximas dele. As multidões se aproximavam de Jesus. Jesus então diz, olha, peço que vocês façam isso, sempre que acontecerem isso, deixe sempre um barquinho, a fim de que a multidão não me esmague aqui. Não sabemos se ele subiu no barco nesse momento, mas a grande verdade é que o Senhor, e o que Marcos mostra, o Evangelho de Marcos mostra a nós, é que o Senhor veio para pregar. A intenção de Cristo nunca foi atrair as pessoas por aquilo que ele oferecia. A intenção do Senhor era, eu vim para pregar o Evangelho. E o capítulo 1, verso 15, vai mostrar também o seu propósito, aquilo que ele veio. Ele veio para anunciar o reino. O reino chegou, é chegado o momento, o reino chegou. E após, então, o reino chegar, era necessário, então, que a pregação do Evangelho fosse anunciada. Então, o Senhor, ele aproveita dessa oportunidade, talvez, aqui, são apenas conjecturas, o texto não está dizendo isso para nós, mas sabemos que o contexto de Marcos mostra a nós que o Senhor não perdia as oportunidades, o Senhor pregava. O verso 11 mostra a nós, mais uma vez, como Marcos mostra a nós que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do homem. Jesus, ele é aquele que todos, por muito tempo, todo o Antigo Testamento falava, anunciava. Então, o Filho do homem chegou. O Filho do homem, mais uma vez, é dito aqui no final do verso 11. Tu és o Filho de Deus. E isso quem diz é espíritos imundos, quando o viam. O Senhor, então, mesmo que essa multidão estava ali por interesse, o Senhor, ele se compadece desse povo. O Senhor se compadece desse povo. O Senhor mostra a nós, como eu disse, que ele não é apenas o Deus que aponta o dedo e diz, eu não vou abençoar você porque eu sei o seu real interesse. Eu sei o que você quer de mim. O Senhor, ele adverte essas pessoas. O Senhor adverte esses espíritos imundos, quando diz que tu és o Filho de Deus, como se fosse, para de falar que tu és o Filho de Deus, advertiu então severamente que eu não expusessem a publicidade. Talvez aqui é algo que Marcos também já trabalhou. Marcos, ele já trabalhou nessa ideia como se fosse algo, olha, não fale agora, esse não é o momento. Não fale para as pessoas. Não fale, não conte para as pessoas aquilo que eu estou fazendo. Esse é o que nós chamamos do segredo messiânico. Não sei quantos lembram aqui, mas eu falei um pouco sobre isso, desse segredo messiânico, né? Então, mas a grande verdade, queridos, é que a mensagem do reino, ela não pode ser ocultada. Ela não iria ser ocultada. A grande verdade é que, por mais que pensamos que esse silêncio era para que o seu ministério não fosse parado, porque se você contar, olha, eu estou curando você, mas se você contar e Roma descobrir, eles vão vir aqui me pegar. Será que Roma poderia deter Jesus? Aqui não é esse o sentido. Aqui não era esse sentido, até porque Jesus não era uma ameaça a ninguém. Jesus, ele é. Jesus não é uma ameaça para ninguém, ele simplesmente, ele é o grande eu sou. Pelo fato dele simplesmente ser, ele não disputa com ninguém. Por quê? Porque quando eu falo que eu sou uma ameaça com alguém, é como se existisse uma disputa entre eu e essa pessoa.
Mas uma ameaça, essa ameaça, ela reflete isso. Mas Jesus, ele não é ameaça porque ninguém pode disputar com ele. Aqui, esse silêncio não se refere simplesmente a algo que, como se ele estivesse disputando. Até porque os porta-vozes aqui do Senhor é apenas os demônios. Os demônios aqui, eles são porta-vozes do Senhor. Naquilo que o Senhor realmente era. Marcos está dizendo que os espíritos imundos estão declarando que ele é o Filho de Deus. Jesus simplesmente morre e ressuscita porque era a vontade do Pai para que ele realmente morresse. O nosso Deus, então, ele se preocupa com a multidão. O nosso Deus é o Filho de Deus que é presente quando nós pedimos e a multidão estava até ele. A multidão ia até ele. A multidão foi até ele. Os espíritos imundos ali estavam também declarando que ele era o Filho de Deus. O Deus, então, que é presente quando clamamos. O Deus que é presente quando nós não clamamos, mas aqui nós temos também o Deus que é presente quando nós clamamos, o Deus que não aponta o dedo na nossa cara e diz, eu sei porque você está aqui. Sabe quando alguém vem por interesse? Sabe quando você não quer dar algo para alguém porque você sabe que ela apenas está interessada naquilo que você tem? Nosso coração pecaminoso, nós vamos dizer, não, dá licença, você só quer por interesse. Quando a sua esposa, quando a Natália vem para mim, dando aqueles abraços, não, isso é só por interesse, você não faz isso assim. Mas ela faz, ela é carinhosa assim, viu, queridos? Não vou te dar, porque você apenas está interessada nesse momento. Jesus não faz isso. Ele não tem esse olhar julgador como muitas vezes nós temos. Por interesse que você está aqui. Você está clamando por cura, mas eu sei que você só quer a cura, porque eu sei que você não vai me seguir, porque você só quer a minha cura. O Senhor não age assim. Ele cura essas pessoas, mesmo sabendo que elas estavam ali só por interesse. Porque Ele é um Deus presente quando nós clamamos. O Filho do Homem está presente quando nós clamamos. Mesmo com diversas evidências que essa multidão ia até Ele apenas por interesse, Jesus se compadece da multidão. Sendo assim, queridos, nós podemos, então, levar as nossas necessidades a Cristo sem um pré-julgamento. Nós podemos colocar diante do Senhor, pedindo sem que Ele olhe para nós. Porque o nosso coração, Ele sabe quando nós estamos apenas interessados, não nele, mas naquilo que Ele pode nos dar. Mas mesmo assim, Ele é o Filho do Homem que se compadece de nós, que nos ama. A resposta, então, de Cristo, mesmo quando é não, mas Ele está presente. Um Deus que se compadece de nós, e mesmo que Ele responde um não a nós, mas Ele está presente. Mesmo que muitas vezes Ele responde com um não, Ele está presente, porque Ele não se ausenta. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai amoroso. O nosso Deus nos abençoa, mesmo quando não pedimos. E quando clamamos, Ele está diante de nós para nos ouvir. Ele está com seus olhos atentos para nos ouvir e para nos atender. E mesmo que o seu pedido seja não, mas Ele está presente. Como um pai, como uma mãe, você sabe que mesmo que você fale não para o seu filho, você não deixa de estar ausente com ele. Você não deixa de amar. E assim é o nosso Pai. Ele é um Deus que está presente quando nós clamamos. E mesmo quando Ele diz não, mesmo assim, Ele está conosco. E muitas vezes, queridos, sabe quando nós estamos passando por um momento muito difícil, principalmente no luto? Muitas vezes o que nós precisamos é só de um abraço. Não é de nada material. O que nós precisamos é só de um abraço. E muitas vezes o que nós precisamos, e nós precisamos o tempo todo, mas daqui a alguns momentos nós não conseguimos sentir a presença dEle, mas mesmo quando nós não sentimos, nós precisamos continuar crendo que Ele está conosco, porque isso é fé.
Mesmo quando não sentimos, nós cremos que Ele está conosco. Mesmo quando nós sentimos que foi não aquilo que Ele respondeu a nós, Ele está presente. E às vezes o que mais nós precisamos não é o nosso pedido, mas é Ele presente conosco. Porque Ele está o tempo todo, Ele nunca deixa de estar. É um Deus, o nosso Deus, que cuida de nós. Quando nós não clamamos, mas quando nós clamamos. A terceira aplicação para nós, do verso 13 ao 17, é que o Filho de Deus está presente no nosso chamado. Interessante que o Senhor escolhe quantos discípulos? 12. 12 discípulos. Seus 12 apóstolos. E quantas são as tribos de Israel? E aqui, muito provável, é que o Senhor, Ele escolhe 12, não apenas como um número aleatório. Porque o Senhor, nesse momento, então, Ele está restaurando Israel, como nós vimos hoje pela manhã, principalmente o Israel celestial. O Senhor escolhe, então, 12 pessoas, não apenas de forma aleatória, mas porque Ele está restaurando e trazendo o reino, como no capítulo 1, verso 15. Lembrando os irmãos que não foi uma restauração física, a maneira como os judeus esperavam. O Senhor escolhe, então, esses 12 homens, que seriam 12 homens que transformariam toda a realidade futura daquela época. E chegou até nós. O fato, então, de Jesus escolher 12 discípulos, não era porque Ele não tinha amigos. Vou escolher aqui uns 12 brothers para caminhar comigo, para ser os meus amigos que vai caminhar pertinho de mim. E não era porque Ele sentia esse desejo e essa carência por amigos. Esses 12 homens eram justamente para aprender com Ele, para testemunhar das suas ações. E por isso que eles serviram de apóstolos, ou seja, enviados. A ideia justamente é recrutar 12 homens, preparar esses 12 homens para enviar esses 12 homens. Na ideia de 12 tribos de Israel e agora 12 discípulos em que eles seriam treinados e seriam enviados para restaurar o reino de Israel, o reino de Israel celestial. O reino de Israel que chegou, esses 12 homens então, eles foram, se você olhar para o seu verso 13, tem muitos detalhes, tanto no verso 13 como no 14. Um detalhe interessante que o Senhor subiu ao monte, o Lucas, como nós lemos aí, o início, o presbítero Perotti leu a nós, Jesus, ele nesse momento, ele se retira, ele não está junto, então, da multidão. Lucas, interessante que até diz que ele ora antes de convocar, de chamar esses apóstolos, esses discípulos. E o Senhor, então, pelo Evangelho de Marcos, mostrado aqui a nós, ele mostra, então, a autoridade do Senhor mais uma vez. Marcos, então, como eu sempre tenho dito em relação à autoridade, ele está mostrando a autoridade de Cristo em chamar, em preparar e enviar. Marcos aqui está mostrando a autoridade do Senhor em chamar, em estar com Ele e para enviá-los. Porque o sentido aqui mesmo, do verso 13, em que ele diz, e chamou os que Ele mesmo quis. Isso aqui é a autoridade, soberania do Senhor. Era a autoridade do Filho do Homem e a soberania dele. Ele chamou os que ele mesmo quis. A soberania do Senhor. Porque a base da escolha aqui dos apóstolos depende exclusivamente de Jesus, como alguém que tinha autoridade. E aí nós podemos nos lembrar até da grande comissão lá em Mateus 28, no final de Mateus 28. Qual que está o primeiro detalhe ali do enviar? A autoridade. Toda a autoridade foi me dada, quer nos céus, quer na terra. Ou seja, a autoridade, então, dos apóstolos vinham da autoridade de Cristo. Então, o enviar é justamente a ideia de alguém que tem autoridade.
O Senhor, então, mostra a nós que Ele chama os que Ele mesmo quis. Isso aqui é a soberania do Senhor. Os que Ele mesmo quis. Isso depende da escolha soberana. Não foi os discípulos, não foi os apóstolos que disseram, eu estou preparado, pode me chamar, eu estarei com o Senhor, eu estou preparado. Mas foi o Senhor, de forma soberana, que escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos, para caminhar com Ele e para enviá-los. O Senhor, de forma soberana. Outro detalhe é o verso 14. Outro detalhe da soberania do Senhor. Olha o verso 14, em que ele diz, então designou 12. Essa expressão é uma expressão repleta, mais uma vez, de soberania. Quem designou? Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus. Ele designou. E ele chamou esses 12 apóstolos, e ele chama para enviar, correto? O texto diz isso, não é? Ele os chama para enviar, não é? Então, Perote, você está preparado? Vem aqui que eu estou te enviando. Você já está indo amanhã pela manhã, Perote? Amanhã, 6 da manhã, você já pega o voo e já está indo lá para a África, que eu estou te enviando para lá. É isso que ele faz? Olha o detalhe do texto, olha aí para o seu texto, verso 14. Então designou 12 para estarem com ele. Estarem com ele. Jesus, então, chama os discípulos para estar com ele. Vem aqui, eu vou prepará-los. Eu vou prepará-los para enviá-los. Não é simplesmente enviá-los, mas é estar com ele. Primeiro, então, ele os forma, depois os envia. Jesus não está chamando simplesmente para ocupar um cargo, mas é chamar, caminhar com eles, chorar com eles, estar com eles, sofrer as dores deles, até que Cristo seja, enfim, formado neles. É claro que eles não estavam preparados o suficiente. Como seres humanos pecadores, nós não estamos, mas Ele os envia, Ele treina eles, caminha com eles, forja o caráter deles e depois os envia. Eles tinham muito a aprender sobre o caráter do Senhor. Queridos, fazer discípulos é moldá-los a Cristo. Fazer discípulos é moldá-los a Cristo. Quando a ideia de fazer discípulo é com que eles sejam parecidos com Cristo. A ideia, então, de caminhar com alguém próximo é fazer com que cada vez mais ele seja parecido com Cristo. Essa é a ideia de discípulo. Cristo, então, os chama para estarem com eles. Os chama para estarem com ele. E depois ele envia. E depois ele envia. A autoridade, então, Cristo chama para estar com eles. Os discípulos, então, viam nele um mestre que tinha autoridade, que ensinava-os. E depois eles são enviados. É isso que Cristo fez conosco. Ele chamou primeiro para estarmos com eles. Para estar com ele, melhor dizendo. Cristo, então, nos chama para estar com ele e depois ele nos envia para fazer novos discípulos. Queridos, quando nós estamos pensando em discipulado, nós temos grandes, proeminentes pregadores. Nós temos Hernandes Dias Lopes. Nós temos John Piper, nós temos Spurgeon, nós temos João Calvino, nós temos tantos, Jonas Madureira, Luciano Subirá, nós temos tantas pessoas que a gente admira, mas quando nós fazemos discípulos, e o que os nossos discípulos precisam é de carne e osso. A ideia de quando nós fazemos discípulo, e é isso que nós estamos trabalhando aqui nesse ano principalmente, fazer discípulo é caminhar perto, é estar junto, é chorar com Ele, é sorrir com Ele, é viver vida na vida com Ele. Por mais que nós admiramos esses pregadores, mas esses pregadores, eles não estão aqui no dia a dia. É você como discipulador que está na vida do seu discípulo. Esses grandes pregadores, essas grandes pessoas que nós admiramos, não estou dizendo que nós não podemos admirá-los, não estou dizendo que nós não podemos assistir pregações deles. Eu assisto, eu sou tocado por eles, eu sou, Cristo fala por meio da vida deles na minha vida. Mas no dia a dia, queridos, nós precisamos de carne e osso,
que caminha junto aqui perto, que caminha próximo aqui. A ideia de discipulado, eu não sei se você já parou para pensar, mas é discípulo. É discípulo. Vamos falar mais uma vez? Eu sei que vocês estão a finalzinho de tarde, né? Já está finalzinho de noite. Mas vamos lá. É o discípulo. Discípulo. Lado a lado. A ideia de discipulado é lado a lado. É caminhar junto. É sentir o que essa pessoa sente. É chorar com ela. É sorrir com ela. É sofrer as dores dela. É essa a ideia que o Senhor, então, mostra a eles. Olha, eu os chamo para estar comigo. Eu os chamo para caminhar próximo de mim. E é isso que você, como discipulador, precisa entender. Você chama o seu discípulo para estar perto de você, para que cada vez mais Cristo seja formado nele. Para que cada vez mais Cristo seja formado nele, você precisa caminhar perto dele, próximo dele. Isso é discipulado. Andar lado a lado, andar e caminhando, porque Cristo desfrutou com eles de todos os momentos. Cristo chorou com eles. Não é isso que o João diz? O apóstolo João nos diz que ele chorou? Cristo sorria com eles. Imagina o dia a dia dos discípulos, eles brincando, fazendo piadas, brincando uns com os outros, sorrindo, convivendo. Essa é a ideia. É um discipulado intencional. Não é, querido, simplesmente dizer assim, olha, vem aqui, nós vamos combinar hoje 15h, chega aqui. Ó, então a Bíblia diz isso, beleza. Até mais, viu? Vai para casa. Eu não estou dizendo que nós não vamos estudar a Escritura. A Escritura é a base da nossa vida e do discipulado. Mas o discipulado, queridos, é uma forma intencional em que nós vamos comer com eles. Em que nós vamos dividir a vida com eles, em que nós vamos nos preocupar com eles, em que nós vamos caminhar nosso dia a dia do lado dele. Essa é a ideia que Cristo fez conosco e é isso que nós devemos fazer com o próximo discípulo. Discipulado, que é uma ordem, e se você não faz, você está pecando. Discipulado, caminhar lado a lado. O Senhor, o detalhe do texto é muito interessante e cada detalhe do texto é importante para nós. Marcos não está destacando isso aqui à toa. Ele diz, designou 12 para estar com ele. Para estarem com ele e para os enviar e pregar. E aí então nós chegamos no envio. O Senhor então chama eles, prepara eles, molda o caráter deles e agora os envia. Os envia com autoridade, os envia a pregar. Queridos, o Evangelho é urgência. O Evangelho é urgência. O Evangelho precisa, ele tem e precisa e deve ter o sentido de urgência. Quantas pessoas, vamos pensar só aqui em São José. Quantas pessoas que talvez, não estou dizendo que o peso é nosso e a culpa é nossa, mas quantas pessoas que sofrem nessa cidade de ansiedade, de depressão, que estão precisando, e todos necessitam, mas eles não apenas estão precisando, eles estão clamando pelo Evangelho. Eles estão clamando pelo Evangelho. Pregue a mim, fale para mim disso que vai mudar a minha vida. Queridos, nós temos nas mãos o remédio para o mundo. O remédio está na sua mão. Você tem o remédio na sua mão. O remédio está na sua mão para o mundo. É o Evangelho que muda as pessoas. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que liberta a nossa mente do pecado. É o Evangelho que nós precisamos proclamar. O Senhor nos moldou, o Senhor transformou o nosso caráter, o Senhor nos chamou para estar com Ele, mas para enviar. O Evangelho é urgência. Abra a sua boca, fale do Senhor. Fale do Senhor. Pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Nós não podemos, irmãos, nós perdemos muito tempo como igreja. Nós perdemos tanto tempo como igreja. Porque a função nossa como igreja é pregar o Evangelho. O Senhor nos chama como os discípulos do Senhor para estar com Ele, mas Ele nos enviou. Não perca tempo, queridos. O Evangelho é urgência. Não perca tempo. Em tempo e fora de tempo, pregue o Evangelho. Fale do Evangelho. Abra a sua boca. Fale daquilo que vai transformar a realidade das pessoas. A única solução
para as pessoas, a única solução para esse mundo é o Evangelho, é o único, é a única solução, é a única porta para as pessoas, é o Evangelho. Pregue, fale, seja no seu vizinho, seja no seu tio, tia, seja a sua prima, seja o seu primo, seja quem for, pregue, abra a sua boca e fale do Evangelho, porque o Evangelho, ele deve ter o caráter de urgência. E esses também, eles iriam exercer autoridade sobre o mundo espiritual para expelir demônios. A autoridade aqui não é simplesmente que os apóstolos tinham e têm isso, e que mais uma vez nós lembramos da grande comissão. Toda a autoridade foi me dada, por isso eu estou dizendo, vão. Agora vocês têm autoridade. Por quê? Porque isso foi delegado a vocês. Essa não é a autoridade que veio de vocês mesmos. É importante nós dissermos isso, nós destacarmos isso. A autoridade não é uma autoridade própria, mas uma autoridade delegada pelo Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do homem e que tem toda a autoridade. Ser escolhido por Deus nunca será motivo de vangloriar-se ou reivindicar privilégios. É um chamado para o serviço. Como se realmente eu tenho autoridade, então eu sou bom, então eu vou e faço. Não, é uma autoridade delegada, algo que o Senhor deu a eles. E aí ele termina. E aí eu não vou entrar aqui em todos os nomes e falar todos os detalhes de cada nome, mas eu quero destacar, queridos. Querendo ou não querendo, você crendo ou não crendo, esses homens impactaram o mundo todo. Mesmo que você está aqui nessa noite, que você não crê em nada da Escritura, você tem que reconhecer que esses homens estão na história da humanidade. Homem dos quais, como diz lá em Hebreus 11, o mundo não é digno. Não está todos os apóstolos lá. Mas a grande verdade é que esses homens impactaram toda a humanidade. E chegou até onde? Até nós. E se chegou até nós, fica parado em nós, correto? Não. Chegou até nós. E nós vamos então continuar aquilo que os apóstolos fizeram. Queridos, somente João, tirando Judas, que tirou a sua vida, mas somente João, o apóstolo, morreu por velhice. O resto, queridos, foram mortes terríveis. Homens que mudaram a geração. E nós, queridos, e nós? Então a aplicação é, esses homens mudaram, esses homens transformaram e marcaram a geração deles. E nós? E o nosso nome, e quando nós formos, e quando o Senhor nos chamar, nós vamos marcar a nossa geração? Nós vamos marcar o local onde nós estamos? Ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Você tem marcado o local onde você está? Você tem deixado um legado para as pessoas onde você está? Você deixa marcas visíveis, palpáveis, para as pessoas ver que você realmente é um filho de Deus, é um servo de Deus e é um discípulo de Deus? Você tem deixado? Esses homens transformaram toda uma geração, não apenas uma geração, mas todas as gerações. E todas as gerações agora lembram do que eles fizeram. E nós, queridos? E o nosso nome? Não estou dizendo que o nosso nome vai ser célere e lembrado por todo o mundo como se nós fôssemos bons, até porque a autoridade veio do Senhor. Mas o nosso nome precisa ser lembrado como um bom discípulo e um bom servo do Senhor. Alguém que foi preparado, forjado e enviado. Quero concluir dizendo que em cada estação da nossa vida, quando nem sabemos pedir, quando clamamos em aflição ou quando Ele nos chama para servir, o Filho de Deus está presente. Presente então quando nós não pedimos, quando nós clamamos e no nosso envio, no nosso chamado como discípulos do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Quero te convidar, além da exposição bíblica, a refletir nisso, a orar também pela ceia do Senhor, que nós vamos, neste momento, celebrar. Quero te dar alguns segundos para isso. Reflita como tem sido a sua vida como discípulo do Senhor. Ou se você não é um discípulo ainda, se torne um discípulo hoje, entregue a sua vida a Jesus.
Senhor amado, muito obrigado, Pai, pela tua bondade sobre as nossas vidas. O Senhor é um Deus que cuida de nós quando nós não pedimos em cada detalhe das nossas vidas. O Senhor é o Filho do homem que está presente em nós e presente conosco também quando nós pedimos ao Senhor. E mesmo quando o Senhor nos responde com não, o Senhor não deixa de estar presente. E o maior ato de bondade da vida do Senhor para nós foi a cruz. E é isso que nós vamos celebrar neste momento. Perdoe, Pai, pelos nossos pecados. Nós de verdade, Senhor, com o coração muito contrito, nós queremos lamentar, Pai, por quantas vezes nós temos cometido pecados que nós sabemos que é pecado, mas mesmo assim nós cometemos. Nós de verdade, Senhor, com o coração muito contrito diante do Senhor, nós queremos lamentar pela nossa vida como discípulo do Senhor. Como igreja do Senhor, como pastor dessa igreja, eu quero lamentar, Deus, por esse povo, pela minha vida. Quantas vezes, Senhor, são as oportunidades que nós temos de ter um caráter transformado pelo Senhor, de ser moldado pelo Senhor, de ter um olhar transformado, de ter uma mente transformada, e nós erramos, nós falhamos. E quantas vezes nós temos a oportunidade também de abrir nossa boca e falar do teu amor para outras pessoas, mas mesmo assim nós nos calamos, mesmo assim as pessoas estão morrendo do nosso lado e nós continuamos calados, olhando para aquelas pessoas sem nenhuma compaixão. Senhor, nos ensine, nos dê o teu olhar, nos dê o teu olhar, a tua compaixão pelo pobre, pelo necessitado, pelo pobre de espírito, por aquele que necessita tanto, Senhor. Senhor, coloca em nós uma paixão, um amor pelo Teu Evangelho e que a partir disso nosso coração vai queimar cada vez mais por vidas sendo transformadas. Senhor, nos ajude a olhar por aquilo que o Senhor pensa, Senhor, por aquilo que o Senhor sonha, por aquilo que o Senhor almeja e deseja, Senhor, de nós como discípulos do Senhor, Pai. E obrigado. Porque o Senhor nos chamou e é um privilégio fazer parte da obra que é do Senhor, não é nossa. Que possamos ter um momento aqui de celebração, neste momento, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmãos queridos, nós vamos ter um momento agora, antes da ceia. Ângela já pode vir à frente. Quero convidar a igreja a que se coloque de pé. Nós teremos vamos cantar um hino antes da ceia. E já convido os oficiais para que venham pelos corredores laterais, para não conflitar com o espaço aqui da equipe de música. Já podem vir pelos corredores laterais, de acordo com o seu lado, para que nós já encaminhemos o momento da ceia, que é o momento seguinte. Enquanto isso, eu e o pastor Neto vamos descer. Ti.
Podemos assentar, irmãos? Quero rapidamente ler, assim como hoje pela manhã, Colossenses 1, rapidamente, 1:19, apenas o 19. 19 e 20, na verdade. Colossenses 1, 19 e 20. O texto do Senhor diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, aqui eu quero destacar, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, foi feito a paz porque nós éramos inimigos do Senhor. Inimigos. Nós, por conta do pecado que nos separou, depois que o Senhor cria o mundo de forma perfeita, o pecado entra no mundo, então agora nós separados do Senhor, era necessário o sacrifício, porque nós estávamos na condição de inimigos do Senhor. Inimigos. Nós não tínhamos relacionamento com o Senhor, mas podemos agora ter um relacionamento com o Senhor, porque o sangue do Senhor foi derramado na cruz. Hoje é noite de celebração. Nós celebramos por quê? Porque agora nós temos paz. Nós temos paz porque o Senhor, por meio da cruz, nos reconciliou com o Senhor Deus Pai. A cruz, então, é um momento de celebração. Nós agora festejamos o que o Senhor fez, não nós. Nós relembramos o que o Senhor fez, não nós. Gostaria, então, que nesse momento, o presbítero Orlando orasse por nós. Por favor, dê graças ao Senhor pelo pão e pelo corpo do Senhor derramado, entregue na cruz. Nós somos gratos, Senhor Deus, por esse momento, pelo privilégio de podermos nos reunir para cultuar o Senhor e agradecer ao Senhor pela grandeza, pela soberania do Senhor. Mas também oramos por esse pão que simboliza o teu corpo naquela cruz. Um gesto de amor tão grande por nós, pecadores, que nos deu o direito de entrar na sua presença através de Jesus. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu evangelho que nos alcançou e assim nos tornamos livres em Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, de que possamos cultuar ao Senhor, Pai, nesse momento de ceia do Senhor, cumprindo assim uma ordenança deixada pelo Senhor, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Entregue os pegadores para mim, para ti. Aqueles então que participarão desse momento, lembrando mais uma vez, a ceia não é da Igreja Cristã Evangélica Central, mas é a ceia do Senhor. Mas você que confessou ao Senhor Jesus Cristo por meio da fé pública, descendo as águas por meio do batismo, você fique de pé, que nós queremos, por meio desses irmãos, entregar a você o pão e o cálice, para que você participe nesse momento. E você que está em plena comunhão com a sua igreja, que não é dessa igreja, mas está em plena comunhão com a sua igreja, você também está convidado a participar desse momento. Receba e agradeça o oficial, por favor.
Vamos nos colocar em pé? Queridos, o Evangelho é para nós cristãos. O Evangelho é para nós. Não apenas para aqueles que não conhecem, mas é para nós cristãos. Essa é a mensagem da cruz. Sangue derramado na cruz e o pão oferecido como o corpo do Senhor naquela cruz. O pão que representa o corpo do Senhor. Comamos todos, então, lembrando mais uma vez do sacrifício do corpo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Convido nesse momento, Diácono Renato, por favor, ore ao Senhor, agradecendo a Deus por esse suco de uva que representa o sangue derramado naquela cruz. Novamente queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de poder lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e faz por nós. Agora, nesse momento em que lembramos do sangue na cruz, lembramos de todo o sofrimento de Jesus para nos salvar, para nos perdoar, para nos purificar. Agora, nesse momento, lembramos através desse cálice que iremos receber. E nós agradecemos, pedindo pelo perdão dos nossos pecados. No nome santo do teu Filho amado Jesus, oramos. Amém.
Vamos mais uma vez colocar em pé? Alguém foi esquecido? Ninguém? Queridos, nós já comemos do pão, mas eu quero mais uma vez também ler o verso 23 de 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também os entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Queridos, éramos inimigos. Por meio do sangue, então, agora foi feito a paz. Agora nós somos filhos de Deus. E nós temos paz. Pai. Nós temos paz com o nosso Pai. Bebamos todos, então, em memória do Senhor, relembrando o sacrifício do Senhor. Senhor amado, nós te louvamos porque o maior ato de bondade foi feito na cruz. O maior ato de bondade, e esse era aquilo que mais nós precisávamos, era a reconciliação, e ela foi feita por meio do seu sangue. Reconhecemos isso como igreja do Senhor, juntos aqui, reunidos, em que nós estamos aqui cumprindo a ordenança do Senhor. Nós acabamos de celebrar, Deus, a ceia do Senhor, o momento em que nós podemos contemplar a paz com o Senhor. Muito obrigado. E que o Senhor, Pai, possa impactar o nosso coração com a mensagem do Evangelho todos os dias, porque o Evangelho é para nós que já cremos, para aqueles também que não creram, mas para nós. Não pode ser mais um momento na nossa semana em que juntos aqui reunidos nós estamos aqui fazendo algo que costumeiramente nós fazemos, mas tem que ser, Deus, um momento em que nós relembramos mais uma vez que éramos inimigos do Senhor. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos. Tá bom. Quero convidar aqui o Tiago Camilo para orar, então, encerrando esse momento de culto ao Senhor. E logo após eu impetro a bênção final. Mais uma vez, lembrando você, eu quero te cumprimentar e desejar uma ótima semana na Porta Central. Então passe pela Porta Central que eu quero fazer isso com você, tá bom? Uma ótima semana a todos. Senhor, somos gratos por esse tempo aqui juntos, somos gratos pelo teu sacrifício, Pai. Nós podemos celebrar porque agora temos paz com o Senhor, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. E somos gratos também pela tua autoridade, Pai, assim como aprendemos hoje. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos dê paz. Que a gente possa permanecer nessa semana no seu amor, permanecer em ti, Pai. Crescendo mais no teu conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar.